Pessoal, algumas orientações que são oferecidas para nós pelo benfeitor para nos ajudar a refletir a nossa trajetória, vai nos trazer a importância do trabalho no bem para que nós consigamos nos renovar para a altura e ter o clima psíquico adequado para reestruturar o espírito e santificar nosso destino, que vai trazer essa firmeza e constância que está ligado a trabalho, realização, e isso estará caminhando junto com a constância, onde a gente tem essa condição de manter essa estabilidade, essa coerência que vai nos ajudar a fazer essa movimentação, que é um processo onde nós vamos aprendendo a registrar na nossa memória profunda os alvitres evangélicos e manter isso harmonizado e sustentado em nós. Porque uma informação que seja primacial para o meu processo, quando eu descubro maneiras de trazer isso para a minha memória espiritual, eu conseguirei contar com isso, mesmo que eu passe para uma outra encarnação, porque isso estará disponibilizado espiritualmente e moralmente para mim. Porque a edificação do esforço nobre, isso significa que a gente vai desacomodar o menor esforço e vamos nos aclimatar ao espírito de serviço e de sacrifício. Porque nós estamos num processo onde o fogo da experiência redentora metalizará o valor nobre, a virtude em nós. E isso significa que até mesmo aquilo que eu me proponho a gravar, a registrar e a realizar tem a ver com uma eleição que eu realizo. Se eu sou afeita a uma música secular, à medida que ouço essa música, acabarei gravando sua letra, o seu ritmo, por ser algo que eu elegi, por um gosto que me fez voltar nessa composição várias vezes, até que isso ficou registrado na minha lembrança. E mesmo que essa música não estivesse tocando, eu poderia, pela imaginação, imaginar a letra, o ritmo dessa música, trazendo uma lembrança que vai retornar para a minha consciência imediata, e isso significará que, para que houvesse a gravação disso na minha memória, eu procurei ouvir, novamente fui até a busca dessa composição, criei uma conexão com isso, e essa eleição gerou essa registração em mim. Algo parecido acontece com o conteúdo nobre. Porque se eu estou decidida a tirar o conteúdo negativo de mim e substituir isso por um conteúdo positivo, inclusive porque o nosso cérebro ele não trabalha com espaço vazio, se eu desejo
tirar algo de ruim que está na minha mente, eu vou precisar oferecer algo para substituir. E no caso de ser algo ruim que eu estou pretendendo tirar, eu precisarei ter um conteúdo positivo para ocupar. Isso significa que é um processo engenhoso, porque eu precisarei sangrar nessa vontade para que eu vá conseguindo estabelecer substituição de padrão mental, de gosto, de eleição, para que seja possível o registro nobre se tornar parte da minha lembrança, daquilo que eu consiga resgatar de ideia, de pensamento no momento que precise. Inclusive, isso vai estar associado à questão do momento do nosso desencarne. Porque o momento que o indivíduo ele vive o trespasse, se ele é uma alma afeita ao pensamento positivo, a buscar Jesus, a oração, ele terá mais facilidade de lembrar da prece, de procurar o Cristo, de se envolver num trabalho no bem após o momento do trespasse, que mesmo que ele precise passar por um tratamento no astral, mas ele pelo menos já vai conseguir desvencilhar da matéria sem olhar para trás e dar seguimento ao seu processo evolutivo, demandando além. Algo semelhante acontece quando a gente está dormindo e numa experiência que seja difícil, num sonho, que possa trazer uma lembrança difícil do pregresso, algo que é desafiador para nós, ou um desdobramento do sono, em que reencontramos um desafeto do passado. E o indivíduo, naquela situação, ele consegue lembrar da prece em meio ao que ele está vivendo, dormindo. Lembrar de pedir o socorro de Jesus naquele instante difícil. Ou não. Mesmo em meio a um pesadelo, ele não consegue lembrar de orar, conseguir fazer o movimento de oração, porque dependendo do assédio espiritual que nós estejamos sofrendo, dormindo o corpo orgânico ou na vigília, pode ser que até a oração fique obliterada. O indivíduo tenta rezar e ele experimenta dificuldade, acontece um travamento e ele não consegue fazer a movimentação da prece naquele instante que ele esteja necessitado. É por esse motivo que, à medida que nós conseguimos fazer a internalização do nobre e alinharmos o nosso gosto, aquilo que nos apraz ao elevado, a gente vai conseguindo criar uma rotina vibracional que no momento em que eu estiver dormindo numa situação difícil, eu consigo recuar pela prece daquela condição. E antes que eu caia numa desesperação ou numa situação de pânico, ou o indivíduo ele tem alguma ação nefanda em meio àquilo que vive, seja na lembrança enquanto dorme negativa, seja num desdobramento do sono, eu conseguirei lembrar de Jesus, pedir o seu auxílio para aquele momento, rezar. Isso significa que o movimento ele é de esforço, ele é de empenho, porque isso também funcionaria no momento do desencarne, que é um instante desafiador, porque está acontecendo uma mudança de encarnado para desencarnado, em que a gente abandona o corpo orgânico, e que se eu sou afeita ao bem e à prece, se eu busco estar próxima de Jesus, a cumplicidade com ele, alinhar o seu desejo,
eu terei mais facilidade de acionar essa força, essa sustentação no momento do meu desencarne. Porque isso vai significar para nós uma virada de curva, em que a gente consegue, de fato, sair da nossa sombra repetitiva e teimosa e que tenta manter o domínio da nossa situação para uma condição de mais liberdade espiritual, de mais iluminação e conscientização. Isso vai nos remetendo a um processo em que nós precisaremos tirar de nós esse novo condicionamento, onde no lugar de um atavismo, de um condicionamento negativo, eu consiga colocar uma experiência positiva, uma afinização que vai ser iluminante, iluminadora. E isso significa que depois que nós conquistamos esse logro, precisaremos sustentar isso, que é um desafio, essa constância e essa realização em que nós consigamos fazer essa sustentação. Há um recorte no livro Os Mensageiros, em que André Luiz ele vai nos trazer acerca dessa realidade. Porque num determinado momento, o benfeitor ele vai trazer que existe um registro que eu precisarei empenhar para conseguir gravar em mim, e que se eu não estiver fazendo isso no meu limiar, eu poderei estar numa situação em que o benfeitor não estará à minha disposição para me lembrar aquela realidade. Portanto, caberia a mim sustentar essa ventilação e essa presença mental. E quando nós vemos a história da humanidade e percebemos que tivemos alguns momentos onde, quando Jesus ele tentou trazer para nós sobre as religiões, para nos despertar acerca da imortalidade da alma, isso inclusive foi mais importante do que aquele populacho ser monoteísta ou politeísta. Porque uma pessoa que sabe da continuidade da alma, da sua imortalidade, ela tem recurso para poder orientar sua trajetória para a espiritualidade e desconectar do materialismo. E com isso, nas religiões que foram tragas ao longo da nossa trajetória, que se dividiriam em duas, a que era disponibilizada para o populacho e aquela que era ensinada à porta trancada, a doutrina secreta. Para o povoléu, que tinha distribuído essa primeira religião, ela trazia basicamente sobre o Criador, sobre a imortalidade da alma, acerca de um código moral estatuído pelo Criador que precisaríamos seguir no nosso limiar enquanto encarnados, que nos acompanharia, portanto, depois do nosso desencarne, e acerca de um juízo que aconteceria depois de desencarnarmos, em que seríamos julgados, aferidos de acordo com o bem ou o mal que praticáramos,
portanto, de acordo com o alinhamento com o código moral que nos for entregue, disponibilizado ou não. Isso foi disponibilizado para o povo Léo. Mas a outra religião da doutrina secreta, como acontecia no Egito, em que os iniciados ficavam com porta trancada e essa informação disponibilizada naquele ambiente entre quatro paredes, trazia da lei de causa e efeito, da reencarnação, fazendo aprofundamentos. Porque houveram vários prepostos que Jesus foi enviando para nós que nos ajudariam a fazer esse despertamento, essa reflexão. Porque uma pessoa que odeia a outra, se eu falo para ela da importância de perdoar, porque Deus é bom, porque Deus gostaria que ela perdoasse, pode ser que isso não seria suficiente para ela mudar a atitude mental e dar esse perdão. Mas se contamos para ela que aquele a quem ela odeia vem numa próxima encarnação como irmão dela, próximo, ela repensa e muda um ressentimento em perdão para que não precise encontrar o que no momento ela odeia numa próxima existência próximo dela. É por esse motivo que a questão do ensinamento e dessa disponibilização acontecia para o povaréu que tinha a noção da imortalidade da alma e do código moral que precisaria seguir, de ética, que o alinharia ao pedido de Deus, e tinha a doutrina secreta que trazia aspectos relacionados à situação de reencarnação, de lei de causa e efeito, de encontro com alguém que odiáramos, em situação mais próxima, e que vai dizer de um processo que nós fomos vivendo até chegar no Consolador prometido por Jesus via a revelação da doutrina espírita. É por esse motivo que, ao longo da nossa trajetória, quando nós estávamos no Homo habilis, que foi aquele indivíduo que ficou de pé, ainda tinha um crânio pequeno, mas a mão ficou disponibilizada, e com isso ele pôde iniciar a movimentação dessa mão para atividades devido ao fato dela ter ficado liberada quando ele ficou de pé. Mas vai ser no Homo erectus que vai acontecer a descoberta do fogo, que trouxe uma mudança radical, porque quando isso aconteceu, foi possível iniciar o consumo do churrasco, que é pegar uma carne de uma zebra que era morta e a sua carne colocada num fogo e a gordura acoplada passou a ser alimentada por esse Homo erectus, levando a um crescimento importante da parte do nosso encéfalo e que significou outras modificações que adviriam a partir disso, onde, do instante em que nós saímos da pré-história no Homo erectus e fomos para o Neolítico em torno de 10.000 anos, e tivemos a primazia do Homo sapiens sapiens, porque tinham outras espécies de hominídeos vivendo na Terra nesse período, mas que foram desaparecendo, porque o Homo sapiens teve uma adaptação otimizada, e que nesse momento o salto foi gigantesco no conhecimento na agricultura,
na pesca, na edificação, na escrita, em áreas de variado porte, onde o incremento ele foi enorme de conhecimento, de inteligência, e que a doutrina espírita vai nos explicar ter sido esse instante que vieram de outros orbes, homens que houveram sido degradados de lá, mas que tinham inteligência importante e uma moralidade aquém. E vieram para cá dar o contributo com o que conheciam, e nesse ambiente inóspito daqueles seriam ajudados a se reformar moralmente. Muitos, à medida que foram tendo contato com a doutrina secreta, passaram a realizar a sua transformação moral e voltaram para o seu orbe de origem, como muitos que vieram de Capela. Porque aqui eles deixaram contributos, como o aqueduto que acontecia, onde anos atrás foi feita essa construção que vinha do alto da montanha para chegar na cidade, levando essa água, que trazia 1 quilômetro por 2 centímetros, que precisava ser milimetricamente definido, e mostra uma genialidade que aconteceu lá atrás, onde não havia tecnologia, patenteando o conhecimento que esses indivíduos que vieram para a Terra de outro orbe trouxeram para nós. Como também a pirâmide do Egito, que até hoje não se sabe como aconteceu a edificação delas, pela sofisticação de conhecimento que é demandado para uma construção daquele porte. E isso significa que essas movimentações migratórias foram acontecendo, tanto ao virem para cá, deixando seu contributo, quanto realizando a transformação moral que precisavam retornarem para o seu orbe de origem. E chega um momento que Jesus, ele resolve vir pessoalmente encarnado entre nós, ele que plasmara a Terra há mais de 4,5 bilhões de anos atrás, para que habitássemos aqui, mas ele não viria trazer uma doutrina secreta ou confirmar aquilo que já havia sido dito antes, diretamente. Ele veio dar um testemunho de amor tal que, ao pedir, amem porque eu estou pedindo, ele seria atendido. E, de fato, foi uma revoada, porque milhares de espíritos despertaram e não precisaram voltar para a Terra. Conseguiram fazer a edificação do bem em si próprios, a partir do testemunho de Jesus e daquilo que ele pede para nós. E essa modificação foi tão profunda que nós adentramos a Idade Média. E essa profundidade que aconteceu de alteração mostra que tantos puderam sair da Terra e não precisaram voltar mais porque elevaram-se, que sobrou apenas nós, que continuamos tendo a necessidade de encarnar na Terra pelo nosso débito, nossa fraqueza, vulnerabilidade, e que significa que ainda estamos nessa tentativa de fazer essa modificação interior, consistente, concreta, eficaz, e que na Idade Média, pelo fato de ter ficado os ignorantes e aqueles endurecidos recrudescidos, fizemos atrocidades, porque os bons haviam retornado para o orbe de origem ou elevado, para um orbe acima da Terra. Mesmo porque um orbe de origem está acima da Terra, visto que quando esse homem veio desse orbe para cá, ele veio num degredo, então aqui está abaixo. Mostrando que essas movimentações, elas diziam respeito
a ficar na terra a partir dessa revoada, ou os endurecidos, recrudescidos, ou os ignorantes. Esses dois grupos permaneceram aqui e realizaram as ações hórridas que aconteceram na Idade Média, que usou a religião para perseguir, agredir, torturar, e que levou uma movimentação de uma aversão à religião que surgiu disso, e que foi a nossa hecatombe completa. Porque a humanidade hoje, no adoecimento do pânico, da depressão, da ansiedade mórbida que nós temos, traz um populacho que escolheu caminhar sem Deus. Inclusive, houveram associações de responsabilização por aquilo que estava sendo cometido de atrocidade à figura de Jesus, que via os seus tutelados, em nome dele, fazerem o oposto. E mostra que, quando acontece a manifestação de Jesus na nossa direção, isso pode nos encontrar desprevenidos, insensíveis a essa mensagem ou incapazes de abarcar a sua magnitude. Porque significa uma dificuldade que nós tivemos nessa assimilação. E é por esse motivo que nesse recorte de Os Mensageiros vai ser trago que o Evangelho está cheio de sagrado roteiro espiritual. O discípulo, pelo menos perante a própria consciência, deve considerar-se obrigado a conhecê-los. Pelo fato de que, quando existe um pedido de um encarnado para a espiritualidade maior, eles vão considerar a solicitação e só precisarão recorrer ao silêncio. Porque não haverá como recomendar humildade a quem a prega para o outro, ou ensinar paciência ao que aconselha o semelhante, ou indicar o bálsamo do labor ao que já sabe condenar a ociosidade alheia. Então, por isso que eles vão trazer, que seria contrassenso, porque ler o regulamento da vida para o ignorante cego é obra meritória. Mas repetir o que já se encontra plenamente informado seria menosprezar o valor do tempo. A alma, nas diversas confissões religiosas do cristianismo, recebera notícias do Mestre com uma razão de ser, que isso chega até nós com o testemunho dele, para que perante isso eu consiga fazer a minha modificação eficazmente. Se toda condição de trabalho edificante traduz o nosso compromisso, isso significa que cada aprendiz do Mestre está no dever de observar a consciência, porque toda condição do serviço nobre traduz o compromisso que temos. Todo conhecimento de Jesus traduz uma responsabilidade, que é alta, onde muito expedirá o que muito recebeu. Portanto, cada aprendiz do Mestre está no dever de fazer essa observação da consciência, conferindo-lhe o alvitre profundo com evangélica disposição. Por esse motivo que Aniceto vai dizer que não poderíamos copiar o impulso de realizar pedido levianamente. O desencarnado e encarnado que ainda abusa da instância de intercâmbio entre esfera visível e invisível ao homem comum pagarão alto preço pela invigilância. Porque isso significa o que eu estou fazendo do recurso que foi emprestado para mim, como eu estou administrando o que tenho, aquilo que posso.
como está acontecendo na minha vida essa movimentação de realizar, a partir daquilo que trago de conhecimento, a disponibilização disso. Porque a partir do momento que eu percebo que tem um valor, que acontece em mim uma habilidade e que estou numa situação em que represento algo, sou, posso, tenho, será feito essa disponibilização dessa dádiva, onde eu invisto no crediário da vida, fazendo afiançamento de saque de recurso e força da qual necessite para caminhar. Porque é o trabalho no bem que será capaz de reestruturar o nosso espírito e de santificar o nosso destino. Que é essa movimentação que nós vamos realizando e que significa aquilo que eu vou vitrando na minha mente e que eu vou tornando isso frutífero. Porque é algo que a pessoa ela vai doando. E é por esse motivo que estatuir isso não é simples, porque o investimento moral ele é custoso, desafiador e exigente. Aparentemente, se nós analisarmos, fazer uma doação do nosso tempo, da nossa possibilidade, do nosso estudo para o outro, como algo que seria decidir realizar, mas a gente pode encontrar obstáculos de variado porte, inclusive porque a armadilha é abundante no caminho daquele que se propõe a isso. É uma trajetória minada, onde vão acontecer uma série de situações inusitadas que tentam nos pegar de surpresa, inclusive porque isso diz respeito a um empreendimento moral, espiritual, na Terra. E fazer isso acontecer é ir contra uma maioria ainda que se compraz num intercâmbio nefando e que significa que a corrente vibratória ela tenta nos paralisar. Como o caso de uma moça que foi fazer um esporte onde ela faz o pulo de um local alto e que é preso por uma corda, 21 anos, a idade dela, e os 3 rapazes que fizeram a preparação para que ela fosse jogada não ligaram a corda nela. Inclusive, depois do acontecimento, 6 pessoas foram presas, 2 rapazes tentaram fugir quando viram que ela tinha sido jogada sem a corda, portanto, vieram a falecer. E no momento em que é feito a jogação dela, um rapaz, ele comenta que a corda não houvera sido ligada nela. E nesse instante, eles percebem o que tinha acontecido, mas a situação ali mostra alguma irregularidade subreptícia, inclusive porque o escândalo ele precisa vir, mas ai daquele que seja instrumento para o escândalo. Por isso que, diante do que aconteça, não ajuda a gente escandalizar. A atitude de ficar chocado, revoltado, isso não contribui com quem está vivendo uma situação difícil. Inclusive porque o auxílio eficaz, ele passa
por coragem, compaixão e não desmoronar com a dor do outro. Porque se eu não sustento esses metais da compaixão, do arrojo, da coragem, eu não tenho condição vibratória de contribuir com o outro que está nessa situação. Por esse motivo, que diante do que acontecer, é uma atitude mental que não se aflige, mas sustenta no seu limiar o socorro ao outro necessitado. Porque é essa atitude que otimiza o que nós estamos oferecendo de consolo, de amparo, de âncora para aquele que necessita. Por esse motivo que a serenidade, a leveza vai precisar fazer parte da nossa mente para que nós consigamos fazer essa regimentação, porque no momento como quando essa moça veio a cair do alto e que é registrado no vídeo, mostra um desespero pelo que tinha acontecido, mas que o contribuidor eficaz conseguirá sustentar o equilíbrio e oferecer o auxílio necessário nesse momento, inclusive porque é uma situação que os pais dessa moça devem estar desolados por um período muito difícil que estão vivendo, inclusive porque é comum, em casos como o que aconteceu com ela, os genitores se culparem. Porque permitiram que ela fosse, deveriam ter impedido, como não pressentiram que iria acontecer isso. Mas o esporte que ela estava realizando não trazia um risco imediato. Como a corda, ele traz segurança para fazer o salto. É diferente de fazer uma escalação de montanha, que traz uma série de ciladas naquela subida, em que o indivíduo está numa temeridade ao escolher por isso. Inclusive, significa um suicídio indireto, porque dependendo do esporte, da escalada, da viagem que eu opte fazer, os riscos que implicam isso significa algum tipo de desistência da minha segurança mínima. Porque existe um basal de proteção e segurança que tem a ver com amor próprio, com medo sadio. Se eu atravesso essa baliza, significa que eu estou menoscabando a minha continuidade encarnatória. E isso vai ter impactação num autocídio indireto. Pelo fato de ter várias maneiras de uma pessoa ir prejudicando a sua trajetória. Existe o suicídio espetacular, direto, mas existe aquele outro que, por aquilo que eu consumo, penso, faço, poderá significar uma leviandade com a minha saúde, com a minha trajetória, nessa temeridade infeliz. Como um jovem que começa a dirigir um carro a 100 km por hora numa via pública. Existe positivamente um menoscabo com a própria vida e com o outro que está cruzando com ele naquela via, trazendo algo indevido que vai ser computado na nossa responsabilidade moral, porque a vida nos foi emprestada por Deus para que nós fizéssemos dela esse uso bendito, consciente. Visto que o corpo físico ele é um instrumento do nosso espírito para realizar o bem que precisamos na Terra. Por esse motivo, que são questões que vão trazer para nós acerca do como nós estamos ocupando o nosso tempo e como nós estamos dando o contributo no ambiente em que nos movimentamos. Inclusive porque essa situação do indivíduo, ele poder
viver uma experiência de revolta e de circularização de uma ideia, em que o indivíduo ele não consegue desvencilhar disso, pode significar uma atitude mental da pessoa que está sob uma ação obsessiva. Porque do momento que eu dou muita importância para um acontecimento negativo, que eu aumento isso muito, o vulto disso sobre mim, eu estou realizando um enraizamento negativo de pensamento em mim, pela impactação que eu estou permitindo que isso tenha em mim. É por esse motivo que a atitude mental que faz esse tipo de reação exacerbada perante uma circunstância, demonstrando pouca resiliência diante dos acontecimentos, humildade, em que o indivíduo ele se permite chocar, revoltar e inaceitar o ocorrido, deixando que isso amplifique na sua acústica mental, esse acontecimento passa a virar uma circularidade na mente da pessoa, ela não consegue tirar isso de si e vai acontecer uma repetição, uma ruminação desse pensamento circular, que inclusive vai trazer acerca de uma estereotipia que pode ser de um comportamento, como ficar balançando um cabelo, bater na mesa repetidamente, coçar um braço várias vezes seguidas, ou pode ser uma estereotipia de pensamento. A estereotipia, ela traz uma necessidade que eu tenho de regular. Mas, quando isso é de teor negativo, causa ainda mais ansiedade no indivíduo. Porque a espiritualidade inferior pressiona a imunossupressão e essa circularidade de pensamento. Por esse motivo que, quando nós estamos perante uma situação de tendência à depressão, à angústia, existe uma tendência de ficar obsessivo, fixando o que está errado. Por isso, quando nós não consideramos o negativo, tendo uma atitude de aceitação, de resiliência, perante aquela vivência, isso vai significar que nós poderemos, pela gratidão, dissolver a circularidade. Só Deus é bom. Não é bom tirar o pão do filho para dar ao cão, mas o cachorrinho come a migalha caída da mesa do dono, evitando desperdício. Consono Jesus nos trouxera. É no forno da experiência redentora que forjamos o mental sublime. A gratidão ela vai equilibrar a grandeza que nos invade, quando recebemos de um espírito acima de nós e também agimos em favor de alguém. Quando recebemos de um igual, na mesma estatura moral ou símile a nós, somos chamados a ir fazendo cada vez mais na direção do outro, como receber um pote de geleia e devolver com algo a mais, como um chocolate que eu saiba fazer. Só o clima do serviço vai reestruturar o nosso espírito e santificar o nosso destino. Isso significa que o perdão ele é essa força de caráter. É um pilar para um processo terapêutico poderoso e eficaz. Resiliência e gratidão são recursos maravilhosos para exercitar o perdão, porque agradecer nos previne emocionalmente e promove o bem-estar e a felicidade poderosamente, como um dos elementos que mais contribui para isso. Por esse motivo que é trago para nós a questão dessa necessidade que nós experimentamos
de nutrir gratidão, de encontrarmos as situações que nos acontecem com essa vibração, com essa atitude psíquica. Porque isso vai nos permitindo dissolver nossas circularidades, nossa monoideia, nosso fixismo. E a gente vai ventilando, folegando, oxigenando nossa mente. O que vai nos trazer essa possibilidade de irmos logrando fazer essa movimentação interior para melhor. Porque em qualquer soma de prosperidade, realização, plenitude e paz, o serviço ao próximo é a parcela mais importante, única, que sustenta as outras atividades que compõem a estrutura do êxito. Porque existe aquela atitude em que eu estarei no meu propósito de vida, que eu precisarei focar, mas quando eu atendo isso doativamente, eu consigo otimizar os outros setores que eu preciso atender. A minha prioridade é o propósito de vida, mas existem outros aspectos da minha trajetória em que eu me movimento, seja o ganha-pão diário, um trabalho assumido voluntariamente, um estudo que preciso realizar, seja com um livro em casa. Os aspectos relacionados à minha rotina são otimizados e propenciados ao êxito quando eu tenho essa atitude de cooperação, quando eu estou envolvida na utilidade, quando eu estou realizando essa postura de doar e de me empenhar para oferecer o meu contributo hábil. É por esse motivo que quando uma pessoa ela se envolve no trabalho com Jesus e doa sua vida ali, ela percebe que as demais áreas da vida dela vão se ajustando. Mesmo que problemas que ela viva continuem, mas ela percebe que modificações positivas estão acontecendo, que soluções com as quais ela não contava e que não sabia de onde viriam, vêm até ela. Inclusive até mesmo reharmonização orgânica, em que predisposição mórbida é sequestrada, desativada, em que uma disposição saudável é gatilhada. E isso significa que o indivíduo que se empenha nessa proposta nobre, ele vai conseguindo lapidar sua imperfeição, dissolver débito, elevar, modificar sua mente, se fortalecer, inclusive imunologicamente. Porque autopunição, culpa, por exemplo, está associado com imunossupressão, nos seus variados portes de doenças autoimunes. O contrário é verdadeiro. Quanto mais uma pessoa ela adentra o arrependimento saudável, ela consegue o auto-perdão, ela consegue se enxergar sem se experimentar derrotada, sustentando o amor próprio que dá a ela a condição de fazer as mudanças que ela precisa em si mesma. Porque a questão do autoencontro conosco está ligada a uma capacidade de nos enxergarmos e de sustentarmos aquilo que vemos. Porque do momento que eu tenho reserva suficiente de amor dentro de mim, de auto-perdão e de equilibração na minha verdade, eu vou poder enxergar melhor minha situação. Isso vai me ajudar a avançar mais rápido no meu processo de modificação interior, de realizar as alterações que preciso, de romper aquilo que está sendo negativo para mim, de substituir um conteúdo negativo por um conteúdo benéfico.
Isso significa que a capacidade de me acolher na minha miséria, no meu erro, no meu engano, e de sustentar esse autoencontro e amorosidade sem ser derrotada, esmagada por essa situação, e, portanto, tendo capacidade de continuar fazendo as modificações que preciso, isso é algo que nós vamos tecendo na nossa mente. Porque a caminhada que nos leva para esse aprendizado sem desvalimento, esse serviço no bem sem esmorecimento, isso é uma constante interminável de auto-amor, de perdão e de capacidade de continuarmos conosco, de sustentarmos a companhia a nós mesmos, porque o mundo pode abandonar uma pessoa. Se ela permanece consigo mesma, ela vai ter condição de continuar. Se ela se acolhe, se ama, se perdoa, faz a modificação necessária para dignificar o próprio destino, para dar continuidade sem desistir, para permanecer consigo mesma, mesmo que esteja sozinha nisso. Isso é uma edificação que nós precisaremos repetir para ir seguindo. Eu vou precisar encontrar com a minha miséria quantas vezes for necessárias, retornar ao meu vômito para limpar minha situação, para me abraçar, para perceber a gravidade da condição que estou, e mesmo sob um veredito de derrota, sustentar o meu caminho para a vitória. Porque esse veredito definitivo sou eu quem darei. Pode ser que o orbe ao meu redor decrete a minha derrota, a não solução da minha situação, a irreversibilidade do meu caso. Mas se eu continuo acreditando em mim, apostando em mim, me acolhendo e fazendo a minha transformação moral e atendendo aquilo que preciso para me fortalecer em meu que for, eu vou conseguindo avançar. Porque é um caminho solitário. Mas quando existe o louva-minho vindo de fora, o incentivo, o aplauso, é diferente. Porque a pessoa está sendo incentivada por um terceiro a fazer essa proposta. Inclusive, se não tiver cuidado, pode até ser um motivo de queda. Porque o elogio, se a gente não tiver cuidado, nos distrai da nossa fraqueza. Por isso, André Luiz vai nos orientar, no livro Desobsessão, a importância de combatermos a elogiação, porque isso não contribui com a vigilância que nós precisamos sustentar, a observação e a vida de oração que precisaremos ter. Mas significará para nós que, mesmo que eu esteja sozinha, com a minha aparente derrota daquele momento, e até poderei estar derrotada pelo que vivo naquele instante, mas se eu continuo comigo, me perdoando, me amando e edificando um destino melhor para mim, eu vou avançando. Eu vou modificando os fatores daquela situação, mesmo que já tenha sido feito o batimento do martelo da minha irreversibilidade. Isso vai sendo movimentado em mim pelas forças profundas da vontade, a levantada ao máximo, e que via uma disciplina poderosa
vai conseguindo elaborar, interconectar e estatuir elementos de sustentação e fortalecimento, inclusive de valores nobres. Porque nessa situação, o indivíduo que consegue fazer esse movimento, ele de fato está fermentando sob esse cadinho regenerador, esse fogo purificador, esses metais benditos, que o indivíduo vai levar vida afora. Porque do momento que passar a contingência rigorosa, drástica que ela vive, hórrida, ela perceberá que saiu melhor, por ter sustentado essa atitude mental palmo a palmo, gota a gota. Porque dependendo da situação que uma pessoa estiver vivendo, é gota que ela vai dar conta de sustentar. É algo limítrofe. Pela gravidade, pela contingência em que ela está, pela condição fadada a um infortúnio, a uma experiência expiacional severa, onde a expiação ela é imposta, ela é penosa, ela é relativamente longa. E nessas circunstâncias, a gente vai conseguindo de gota em gota. Mas essa gota ela é tão potente, tremenda, porque ela vem do amor próprio, vivido, sentido. Ela vem da caridade genuína, que está se movimentando em nós. Do auto-perdão, do perdão para com a vida, da humildade, do acolhimento, da gratidão, e meu que for. É por esse motivo que, de gota em gota, o indivíduo vai conseguindo mudar o destino. Pelo poder que essa gota encerra. Pelo que está sendo metalizado ali, pela significância que isso tem. A pessoa vai conseguindo se transformar. Transformar a sua atitude mental, se afastar de vício, se desconectar daquilo que a leva para a sombra, para abismo moral, emocional. Inclusive, essa situação dessa sustentação, ela vai trazer para nós um desafio importante relacionado à sexualidade do indivíduo, porque é algo que está com ele. Se a pessoa ela já está vivendo uma contingência como essa, ela poderá se perceber em queda na área da afetividade, sexualidade dela. Ela poderá se enxergar numa situação conspurcada, mas de gota em gota ela vai conseguindo se modificar. Essa gota que tem esse poder forte, que traz o carregamento dessa energia, que por promanar do Criador vai fazendo essa obra no indivíduo, mesmo que ele se perceba fadado a uma série de derrotas na sua afetividade, repetição de erro. Se ele fizer essa sustentação da gota a gota, ele vai conseguindo realizar o humanamente impossível. O que terricolamente seria designado milagre, mas que é a movimentação da vontade com o que ela consegue transformar na pessoa. Pelo lubrificante da caridade, do perdão, a humildade. É por esse motivo que existe essa ação que só um indivíduo poderá realizar consigo mesmo. É a pessoa que vai ter condição de edificar isso. E é algo que, a partir do momento que existe uma disciplina, uma decisão heróica, uma movimentação de heroísmo nesse apanágio que o indivíduo realiza, ele pode estar sozinho, que ele continuará. Ele pode ser o único que acredita nele mesmo.
que confia na sua capacidade de vencer a sua sombra, de se melhorar, de transformar o seu destino via roda sansara espirálica que nos conduzirá até Deus, que Ele continuará. E isso traz para nós que essa chave está conosco, porque mesmo se eu for a única que está fazendo essa acreditação em mim mesmo, essa confiança comigo, eu consigo fazer, significa que essa chave está comigo. Ela permanece na minha mão. É eu que abro os compartimentos do meu psíquico para realizar essas modificações. É por esse motivo que a confiança em si mesmo, a confiança em Deus vai realizando isso por nós. Em que o indivíduo ele vai sendo capaz de fazer essas acionações na sua mente e mesmo sozinho ele sustentará a modificação da sua destinação passo a passo, gota a gota, e vai conseguindo, a partir desse labor constante, ir realizando transformações no seu espírito, na sua mente, no seu corpo, porque até mesmo aquilo que já estava instalado de morbidez, de adoecimento, pelo comprometimento espiritual que o indivíduo vive, vai sendo revertido, remido. E essa remissão, ela devolve a nossa circuitaria melhor para nós. É uma remissão em que a gente encontra nós mesmos melhorados, mais fortalecidos, mais resistentes, mais fortes moralmente, mais sábios, mais humildes. Porque a experiência, ela muda até mesmo a maneira como nós podemos auxiliar quem passa uma situação semelhante. Quando alguém vem nos relatar uma experiência, se eu não passei por aquilo, eu vou acolher de uma perspectiva. Mas quando eu vivi uma situação limítrofe, quando eu tive uma experiência que é parecido com o que a pessoa está relatando, eu tenho uma outra condição otimizada de empatizar com o outro e de ajudar, porque passei por aquilo. É por esse motivo que até mesmo essa questão daquilo que nós estamos vivendo, se vivido com uma atitude mental adequada, não se perderá no baú de reminiscência. Isso será usado para um trabalho posterior em que poderemos ajudar alguém com essa experiência. Então a gente vive sabendo que todo empenho valerá a pena, porque não vai beneficiar só a nós, se a gente sai daquilo vitorioso, beneficiará outras pessoas. Que é uma experiência que eu passei, que eu vivi aquilo, e que eu consegui heroicamente sair melhor daquela situação. Então, isso não se perde. E nem se transformará num tesouro egoicamente meu. Isso é algo que vai me acompanhar e será disponibilizado para atender alguém que passa uma situação semelhante. É por isso que a expiação, lá na frente, se transforma na nossa missão. Por isso vale a pena todo o empenho nosso para vivermos as situações difíceis, que é as forjadoras de metais nobres em nós. Porque além disso ir conseguindo a saga esplendorosa de nos reformar moralmente, isso vai nos dando, a partir dessa espada flamejante da autoconsciência e da autoiluminação, preparo para atuar num trabalho
em que essa vivência poderá ser doada para quem precisa. O seu aprendizado, a sua etapa, o seu escaninho, o seu detalhe, o que adviera disso. Por esse motivo que nesse recorte de Os Mensageiros, o benfeitor vai explicar que há aquele que merece o concurso de elucidação verbal dele, na hipótese de se referir a interesse eterno do espírito, quando isso seja possível para o tutor. Entretanto, quase sempre é indispensável nada responder de maneira direta, auxiliando o interessado na pauta do nosso recurso em silêncio, mesmo porque não temos grande tempo para relembrar ao encarnado obrigação que lhe não devia escapar da memória para a felicidade dele próprio. Muita entidade desencarnada estima fornecimento de palpite para diversas situações de dificuldade terrícola, mas esse pobre amigo estaciona desastradamente em questão subalterna, incapaz de uma visão mais alta, em face do horizonte infinito da vida eterna, convertendo-se em mero escravo de mentalidade inferior encarnada na Terra. Porque a inferioridade tem trânsito livre na Terra. Por isso precisamos observar, vigiar e orar. Esquece que nosso interesse imediato agora, diz o benfeitor, deve ser acima de todos aquele que se refere à espiritualidade superior. O irmão inquieto que fornece palpite à preguiçosamente encarnada sobre assunto referente à responsabilidade justa necessária do homem, deverá fazê-lo por conta própria. Então, ele vai trazer essa condição. Caso contrário, nós estaremos servindo ao propósito preguiçoso inferior de alguém, ao invés de estimulá-lo ao golpe do esforço próprio, ao heroísmo moral. Então, ele diz que é como um homem de responsabilidade que passa a brincar. E isso vai ser debitado por nossa conta. É uma situação de leviandade que mostra o risco que nós corremos por nos permitirmos uma invigilância. Porque o insignificante descuido é usado pela sombra que habita em mim para me arrastar de vez para a lama e pode comprometer a minha encarnação, sem que eu consiga resolver o débito que isso vai transformar para mim. Por esse motivo que nós não poderemos nos permitir um insignificante descuido. É uma vigilância indormita, onde Jesus vai nos conclamar. Observa, vigia, ora. Negue a si mesmo, perca sua vida pelo Evangelho Redentor, assumindo o seu labor, o seu propósito de vida encarnado na Terra, o para que você veio. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e na lealdade ele conclui, segui após o seu passo.